A maioria das pessoas acha que precisa correr atrás do dinheiro, mas a verdade é outra. O dinheiro não responde ao esforço. Ele responde à frequência que você emite todos os dias. Quando sua identidade muda, sua energia muda. E quando sua energia muda, oportunidades começam a encontrar você. Existe uma coisa sobre dinheiro que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é apenas resultado de esforço. Trabalhar mais, correr mais, tentar mais. Mas existe um detalhe silencioso por trás de tudo isso. Duas pessoas podem trabalhar exatamente a mesma quantidade e ainda assim viver realidades financeiras completamente diferentes. Uma parece sempre travada, a outra parece atrair oportunidades o tempo todo. Por quê? Porque dinheiro não responde apenas ao esforço. Ele responde ao estado interno que você sustenta diariamente. Todos nós estamos emitindo uma frequência o tempo inteiro, uma frequência de escassez ou uma frequência de abundância. E quando essa frequência muda, algo interessante começa a acontecer. Novas ideias aparecem, novos caminhos surgem, conexões inesperadas começam a acontecer. De repente, aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar, não como sorte, mas como consequência de uma mudança interna. E quando essa mudança acontece, o dinheiro deixa de ser algo que você persegue. Ele começa a se aproximar da sua realidade. Agora eu quero saber algo de você. Escreva aqui nos comentários, em até 3 palavras, qual frequência você escolhe viver agora. Pode ser algo simples como abundância agora ou frequência próspera. Eu gosto muito de ler os comentários e entender a energia de quem está aqui assistindo. Agora vamos falar sobre o primeiro grande erro que mantém muitas pessoas presas financeiramente. Existe um erro muito comum quando o assunto é dinheiro. A maioria das pessoas acredita que prosperidade depende apenas de esforço constante. Trabalhar mais horas, tentar mais vezes, correr atrás de qualquer oportunidade que apareça. E embora esforço seja importante, existe um detalhe psicológico que quase ninguém observa. Quando alguém vive constantemente tentando correr atrás do dinheiro, a mente começa a operar em um estado silencioso de escassez. Porque a própria ideia de correr atrás carrega uma mensagem interna muito clara. O dinheiro está sempre distante. Quando essa percepção se instala na mente, o cérebro começa a filtrar a realidade a partir dessa crença. Você começa a enxergar mais dificuldades do que possibilidades, começa a duvidar mais das próprias ideias, começa a aceitar menos valor pelo que faz, e aos poucos, sem perceber, entra em um ciclo repetitivo. Trabalha muito, mas sente que nunca é suficiente. Avança um pouco, mas logo sente que voltou ao mesmo ponto. Isso acontece porque a realidade externa quase sempre acompanha o estado interno que uma pessoa sustenta. Se o estado interno é de pressão constante, urgência e medo de falta, as decisões tomadas a partir desse estado tendem a reproduzir exatamente esse cenário. Agora observe o contrário. Quando alguém começa a mudar o próprio estado interno, algo muda também na forma como essa pessoa percebe o mundo. Ela começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Começa a perceber ideias que antes passavam despercebidas. Começa a agir com mais clareza e confiança. E essa mudança aparentemente simples cria um efeito muito poderoso, porque quando a mente sai do modo de escassez e entra em um estado de expansão, a qualidade das decisões muda, a forma de se posicionar muda, a maneira de criar valor muda, e muitas vezes é nesse ponto que as oportunidades começam a surgir com mais frequência. Não porque o dinheiro apareceu do nada, mas porque a frequência interna mudou primeiro. E quando essa frequência muda, a realidade começa a responder de forma diferente. Quando muitas pessoas ouvem a palavra frequência, imaginam algo distante da realidade, algo místico demais, difícil de compreender ou aplicar na vida prática. Mas, na verdade, frequência é algo muito mais simples do que parece. Frequência é o estado mental e emocional que você sustenta com mais consistência ao longo dos dias. É a forma como você pensa sobre si mesmo. É a forma como interpreta desafios. É a forma como reage quando algo dá errado. E principalmente, é a forma como você se enxerga dentro do jogo da vida. Se alguém, por exemplo, construiu internamente a identidade de que dinheiro é difícil, essa pessoa começa a viver de acordo com essa identidade. Ela trabalha, mas sempre com a sensação de esforço excessivo. Ela ganha, mas sente que pode perder a qualquer momento. Ela tenta crescer, mas carrega uma dúvida constante sobre si mesma.
Essa identidade cria um campo invisível de decisões. Cada escolha, cada reação e cada atitude começa a refletir esse estado interno. Agora imagine alguém que começa a construir uma identidade diferente. Uma pessoa que passa a se enxergar como alguém capaz de gerar valor, alguém capaz de aprender rapidamente, alguém capaz de criar oportunidades. Essa mudança interna altera completamente a forma como essa pessoa se posiciona no mundo. Ela começa a agir com mais segurança, começa a tomar decisões com mais clareza, começa a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. E isso cria um efeito interessante. Muitas vezes as pessoas ao redor começam a dizer: "Você teve sorte. Tudo começou a dar certo para você", mas na maioria das vezes não foi sorte. Foi apenas o resultado natural de uma identidade que mudou. Porque quando a identidade muda, a frequência muda. E quando a frequência muda, a realidade começa a responder de forma diferente. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. O dinheiro começa a aparecer em lugares onde antes parecia não existir possibilidade alguma. Existe um padrão muito comum na forma como as pessoas lidam com dinheiro. Elas vivem em um estado constante de perseguição, correr atrás de mais renda, correr atrás de oportunidades, correr atrás de segurança. E quando a mente entra nesse modo de perseguição, algo psicológico acontece. Ela começa a operar a partir de uma sensação permanente de falta. Mesmo quando algo positivo acontece, a mente continua dizendo: "Isso ainda não é suficiente. Preciso de mais. Não posso relaxar." Esse estado cria um tipo de tensão interna. A pessoa começa a tomar decisões com pressa, aceita condições que não refletem seu verdadeiro valor. Trabalha muito, mas sempre com a sensação de estar um passo atrás. Agora observe algo interessante. Quando alguém muda o estado interno e para de agir a partir de desespero ou escassez, a qualidade da consciência muda. A mente fica mais clara. As decisões se tornam mais estratégicas. A pessoa começa a pensar em criação de valor, não apenas em sobrevivência. E isso muda completamente o jogo, porque prosperidade raramente nasce do estado de pressão constante. Ela nasce de um estado de visão, clareza e posicionamento. Quando alguém começa a operar a partir desse lugar, algo curioso acontece. Essa pessoa começa a atrair respeito, começa a perceber oportunidades antes invisíveis, começa a se posicionar de forma diferente no mundo. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser algo que precisa ser perseguido o tempo todo. Ele começa a aparecer como consequência natural de quem você se tornou. Não porque você está correndo mais, mas porque sua frequência deixou de ser escassez e passou a ser expansão. Existe algo muito poderoso acontecendo dentro da mente humana o tempo todo. A mente está constantemente tentando manter você dentro daquilo que ela considera familiar, mesmo que esse familiar não seja exatamente o que você deseja. Se alguém passou muitos anos vivendo em um ambiente onde o dinheiro era sempre associado a dificuldade, esforço extremo ou até desconfiança, essas ideias acabam formando um tipo de programação silenciosa. Frases que parecem simples, mas que deixam marcas profundas. Dinheiro é difícil de ganhar. Rico sempre faz algo errado. Prosperidade não é para pessoas como nós. Essas crenças começam a se instalar no fundo da mente e, com o tempo, passam a funcionar como um tipo de filtro invisível. A pessoa pode até desejar prosperidade, pode até buscar crescimento financeiro, mas ao mesmo tempo existe uma parte da mente dizendo que aquilo não pertence à sua realidade. E quando existe esse conflito interno, algo curioso acontece. A pessoa começa a se sabotar sem perceber. Ela duvida das próprias ideias, evita oportunidades que poderiam expandir sua vida, ou sente desconforto quando começa a ganhar mais. É como se existisse uma resistência silenciosa. Por isso, muitas pessoas tentam mudar apenas as ações externas, mas continuam carregando a mesma estrutura mental. E quando a estrutura mental permanece a mesma, os resultados tendem a voltar para o mesmo padrão. Mudar a frequência, nesse sentido, não é apenas repetir pensamentos positivos. É questionar profundamente essas ideias antigas. É perceber quais crenças estão realmente guiando suas decisões e, aos poucos, construir uma nova forma de se enxergar dentro do mundo. Uma identidade que não vê prosperidade como algo distante ou impossível, mas como algo natural para alguém que gera valor, aprende constantemente e se posiciona com clareza. E quando essa mudança começa a acontecer, a mente deixa de bloquear oportunidades. Ela começa a permitir crescimento. E isso muda completamente a relação de uma pessoa
com o dinheiro. Quando a frequência interna de uma pessoa começa a mudar, algo muito interessante acontece na forma como ela percebe a realidade. A maioria das pessoas imagina que a vida muda primeiro e depois a mente acompanha, mas na prática, muitas vezes o processo acontece ao contrário. Primeiro muda a forma como você enxerga o mundo, depois o mundo começa a responder de maneira diferente. Isso acontece porque nossa mente funciona como um poderoso sistema de filtro. Todos os dias somos expostos a milhares de informações, oportunidades, ideias e possibilidades, mas o cérebro seleciona apenas aquilo que parece relevante para a identidade que carregamos. Se alguém acredita profundamente que prosperidade é algo distante ou difícil, a mente simplesmente ignora muitas oportunidades. Elas passam despercebidas. A pessoa nem sequer considera certas possibilidades. Agora, imagine alguém que começa a construir internamente a convicção de que crescimento é possível, que novas oportunidades podem surgir, que sempre existe uma forma de gerar mais valor. Nesse momento, algo muda no sistema de percepção. A mente começa a notar coisas que antes pareciam invisíveis. Uma ideia surge no momento certo, uma conversa gera uma oportunidade inesperada, uma conexão cria um novo caminho, e muitas pessoas chamam esse fenômeno de sorte. Mas, na realidade, muitas vezes é apenas uma mudança de consciência. Quando a mente passa a operar em um estado de expansão, ela se torna mais aberta, mais criativa e mais estratégica. E isso naturalmente aumenta a quantidade de possibilidades que começam a aparecer na vida de uma pessoa. Por isso, muitas vezes parece que alguém se tornou magnético. Não porque o dinheiro surgiu do nada, mas porque sua consciência começou a perceber e aproveitar oportunidades que antes passavam completamente despercebidas. Existe um momento muito interessante nesse processo de mudança interna. No início, quase nada parece diferente. Você começa a ajustar sua forma de pensar, começa a observar suas crenças, começa a se posicionar de uma maneira um pouco mais consciente, mas externamente a realidade ainda parece a mesma. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas acreditam que nada mudou. Mas a verdade é que a transformação mais importante acontece primeiro no nível da percepção e da identidade. A forma como você interpreta situações começa a mudar. Antes, qualquer dificuldade parecia um bloqueio. Agora, começa a parecer apenas um desafio a ser resolvido. Antes, uma oportunidade parecia arriscada demais. Agora, começa a aparecer um caminho possível. Essa mudança interna altera completamente a forma como você reage ao mundo. E quando suas reações mudam, suas decisões também mudam. Você começa a agir com mais clareza, começa a se posicionar com mais segurança, começa a expressar ideias que antes ficavam guardadas. E aos poucos, algo curioso começa a acontecer. Novas conversas surgem, novas possibilidades aparecem. Pessoas que antes não estavam no seu caminho começam a cruzar sua realidade, não porque algo mágico aconteceu, mas porque a forma como você se move dentro da vida mudou, e quando essa mudança se torna consistente, a realidade começa a responder. É nesse momento que muitas pessoas dizem: parece que tudo começou a se alinhar. Na prática, o que aconteceu foi algo muito mais simples. Sua frequência mudou, sua identidade mudou, e a forma como você cria valor no mundo começou a mudar também. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser apenas um objetivo distante. Ele começa a aparecer como consequência natural do novo nível de consciência que você passou a sustentar. Se existe uma ideia central por trás de tudo que falamos aqui, é esta: o dinheiro raramente começa do lado de fora. Ele começa na forma como você se enxerga por dentro. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar apenas o resultado externo, trabalhar mais, buscar novas estratégias, procurar atalhos. Mas se a identidade continua a mesma, os resultados tendem a voltar sempre para o mesmo padrão, porque sua mente continua operando a partir das mesmas crenças, das mesmas interpretações, do mesmo estado interno. Agora, quando algo muda dentro de você, o efeito começa a aparecer também fora. Quando você muda a forma como pensa, muda a forma como decide. Quando muda a forma como decide, muda a forma como age. E quando muda a forma como age, inevitavelmente, muda também o tipo de resultado que começa a aparecer na sua vida. É por isso que muitas vezes a prosperidade começa silenciosamente. Primeiro muda sua percepção.
depois muda sua postura, depois mudam suas decisões, e só então a realidade externa começa a refletir essa transformação. Por isso, a verdadeira mudança não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando você se torna alguém capaz de criar valor, perceber oportunidades e sustentar uma frequência de expansão. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser algo que você precisa perseguir o tempo todo. Ele começa a se aproximar como consequência natural de quem você se tornou. Agora eu quero saber de você. Se essa reflexão fez sentido para a sua vida, escreva aqui nos comentários em até 3 palavras: frequência de abundância. Eu realmente gosto de ler os comentários e entender quem está aqui nessa jornada de crescimento e consciência. E se esse conteúdo trouxe valor para você, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Aqui nós exploramos consciência, mentalidade e transformação de forma profunda e prática. Nos vemos no próximo vídeo.